Boa tarde, saúdo mais uma vez os irmãos brasileiros, teósofos, muito calorosamente, como aliás é panágio e característica do povo brasileiro. Saúdo, portanto, calorosamente, com muita fraternidade e com muito júbilo por estar entre vós, mesmo que deste modo indireto e apenas por pouco tempo. O nosso querido irmão Luís Paulino, lembrou-me de uma questão que foi colocada naquele encontro de há uns 15 a 7 dias atrás, a propósito do livro Comentários sobre a Doutrina Secreta, as chamadas Atas Maiores, como dizem aí no Brasil, e relembrou-me de uma pergunta que foi colocada por uma das pessoas que assistiram e que é a seguinte: a absolutidade pode ser equiparada ao primeiro logos? Bom, na verdade não. A absolutidade está mais além, como aliás o prefixo para, de para Brahman, revela. Para significa superioridade, transcendência, neste sentido de estar mais além. E como sabem, para Brahman é uma expressão muito utilizada pela Sra. Blavatsky para, de alguma forma, se referir à absolutidade. Embora essa absolutidade, no fundo, tenha, do ponto de vista da nossa consciência relativa, a tentar incidir sobre o que é consciência absoluta e absoluto ser, tem dois polos, para Brahman e Mula Prakriti. Ora, diz-nos também a Sra. Blavatsky, tal como outro autor relevante dos primórdios da sociedade teosófica e também um advaitista, ou vedantino advaitista muito culto e importante, Subbarrao, que o primeiro logos nem sequer conhece exatamente para Brahman, mas somente o seu véu, que é a raiz pré-cósmica da matéria, ou seja, Mula Prakriti. Bom, e enquanto que a absolutidade é a causa eterna, é a raiz sem raiz, é a causa incausada, que, portanto, está para além de quaisquer cosmos em particular e de qualquer atividade logóica, digamos assim. O primeiro logos é a causa primeira, a primeira causa de um determinado cosmos. Apenas de um determinado cosmos e a causa primeira, o que é bastante distinto da causa eterna. Na absolutidade, tudo é inteiro agora e completo, há a duração e não a sucessão temporal, e isso desde logo diferencia com relativamente aos logoi, inclusivamente ao primeiro logos. No entanto, a pergunta tem alguma razão de ser, porquanto o primeiro logos é, na verdade, chamado em estudos teosóficos como o logos imanifestado, o que, de certa forma, é uma expressão paradoxal e, no entanto, extremamente significativa. Paradoxal porque logos significa a própria propulsão da manifestação, da atividade, de um dia de atividade, de um Manvantara, ou de um Mahamavantara, se for o caso, e isso naturalmente, que significa manifestação, é à partida incoerente ou paradoxal relativamente a imanifestado e manifestação. Mas, na verdade, o primeiro logos é, de facto, o grande momento de transição entre a absolutidade
eternamente, perenemente imanifestada, e a manifestação que ciclicamente dá origem a universos organizados com consciência, com características particulares, ou seja, universos condicionados que existem sob determinadas condições e em que há seres que não têm consciência absoluta, ou aquilo que se chama inconsciência de qualquer coisa específica, de qualquer coisa diferenciada, mas sim vão desenvolver a consciência de relação que em determinado momento se torna autoconsciência. Bom, então, o primeiro logos é o primeiro despertar da aurora manvantárica. Ele, como é afirmado, vibra na sétima, na última das eternidades pralaicas. Ele como que anuncia, portanto, a aurora de um novo dia de manifestação, mas está além dessa mesma manifestação e além da atividade logóica propriamente dita. Isto faz lembrar, de alguma forma, ou melhor, pondo ao contrário, há uma expressão no proémio do Evangelho segundo São João que, de alguma forma, faz lembrar isto quando é dito: nunca ninguém viu a Deus, é o Filho, o Verbo, o Logos, quem o manifesta. Bom, e há também outra expressão no mesmo Evangelho, a que a Sra. Blavatsky faz abundante referência, faz referências frequentes, que é a expressão: as trevas repeliram a luz. Só que isto deve ser interpretado à maneira esotérica. As trevas aqui significam aquilo que, por absoluto, onde nenhum olhar, compreensão, mente relativa pode discernir, seja o que for, senão que é, que há e não pode deixar de ser. Bom, essas trevas primordiais, que na verdade serão luz absoluta e, portanto, tal como a consciência absoluta é não consciência, tal como o ser absoluto é não ser, de algum modo, aquilo que seria luz absoluta é para nós, e em toda a simbologia universal, trevas. E as trevas repelem a luz, ou seja, o primeiro logos, quando desperta, vai jorrar Daivi Prakriti, a luz do logos, a substância e energia divina primordial que tem toda a informação, digamos assim, para o cosmos que se irá iniciar. Nesse aspecto, e apenas nesse aspecto, eu não diria que o primeiro logos é a absolutidade, mas que é em germen, em potência, tudo aquilo que vai ser, mas que vai ser apenas naquele cosmos em particular. Temos depois o logos de transição, digamos assim, o segundo logos, o chamado logos semi-manifestado, ou imanifestado-manifestado, e a verdadeira manifestação, tal como a podemos conceber, inicia-se, na verdade, com o terceiro logos. Terceiro logos em que estão ativos os 7 primordiais, ou seja, os 7 logoi menores que dão origem, que constroem, que mantêm, que qualificam e que a algum momento irão abstrair o cosmos tal qual o podemos conceber. Eu julgo que me alarguei um pouco
e ao mesmo tempo certamente muita coisa ficou por dizer, mas penso que referi o essencial e, se me permitem, eu, juntamente com esta gravação, enviarei 1 ou 2 páginas de um livro que escrevi já há uns 12 anos, chamado Alexandria e o Conhecimento Sagrado, e que fala especificamente sobre o primeiro Logos. Portanto, em síntese, não se pode equiparar a absolutidade ao primeiro Logos, embora o primeiro Logos seja um momento entre aspas, de transição entre a imanifestação absoluta, a absolutidade indiferenciada e manifestada e o surgimento de um cosmos existente sob determinadas condições, um cosmos condicionado, diferenciado, manifestado. E pronto, é isto. Muito obrigado pela vossa atenção e espero ter sido minimamente claro. Obrigado.